Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma etapa do nosso estudo da ignição de motores, geração de centelha. E hoje nós vamos conversar sobre interrupção de corrente elétrica, interrupção de potencial, né, para fins de centelhamento. Essa é a nossa última etapa para tratarmos de sistemas de ignição. E vamos conversar alguma coisa sobre sistemas de ignição de motores a reação, né? Lembrando sempre que, simplificando, o motor convencional tem que ter a faísca lá o tempo todo, então o sistema de ignição está sempre atuante, sempre ativo, enquanto que o motor a reação você precisa de centelhamento apenas na partida do motor e em momentos de meteorologia difícil, muita água, mas é muita água mesmo que precisa ter, tá? Onde você precise ter o centelhamento funcionando sob forma de prevenção, né, para que o motor não apague. Como sabemos também, motor convencional pipoca, mas não apaga, porque um cilindro carrega o outro. Em compensação, motor a reação, como os 4 eventos de entrada de ar, compressão, explosão e saída acontece simultaneamente o tempo todo. Se interrompermos por um momento qualquer que seja uma dessas etapas, o motor apaga, e para dar partida não é tão simples assim. Ok? Então vamos lá. Ainda falando do magneto, né, fechar o pacote magneto, nós vimos já anteriormente figuras do câmbio de acionamento, né, o platinado, que é o interruptor, né, que está aqui ligado ao interruptor, né, e as fixações. Você pode observar aqui que esse parafuso aqui está com a cabeça meio, a fenda meio comida, né? Isso às vezes acontece, o camarada vai de tanto mexer, já deve ser de um equipamento mais velho isso aí, ele vai acabar espanando não, ferindo, né, a cabeça do parafuso, tá? Então vamos lá. Você já deve ter visto essa figura, você já viu essa figura, então é para lembrar. Por que essas figuras são repetitivas? Porque o platinado é uma coisa, desculpa, o magneto é uma coisa repetitiva. Você vai trabalhar com o magneto e o conceito é sempre o mesmo. É um ímã permanente que provoca variações de fluxo magnético que induzem uma bobina uma determinada diferença de potencial, que através do platinado é colocado à disposição do distribuidor, que joga essa energia para a vela e assim provoca a centelha. É sempre a mesma coisa. As coisas em termos de máquina são repetitivos. Os princípios, os fundamentos de funcionamento das máquinas são repetitivos, né? O que muda é a tecnologia, os materiais utilizados, a forma de aplicação, entre outros, tá? Então, quando a gente está apresentando sempre de novo uma determinada coisa, não é para ser repetitiva, é para ser insistente de que essas coisas são importantes. Esse é o foco, é o cerne da atenção de vocês. Foi o que nós comentamos lá no começo, né? Algumas coisas têm que ser lembradas, né? Então nós já vimos toda essa parte da bobina, né, da distribuição, da chave de ignição, né? E lembramos que existe lá, na velocidade que gira dentro do magneto, aquele ímã, né? Nós temos também um eixo de acionamento para interrupção de uma chave, né, que vai permitir que toda a carga produzida naquele instante, atingindo o seu máximo, seja jogado para a vela, né? Mas o que acontece? Como nós comentamos, né, platinado é um dispositivo que tem várias partes mecânicas, né? Partes mecânicas estão sujeitas a desgaste por atrito, a problema de formação de incrustações, a questão de centelhamento, né, quando se tratando de partes elétricas, né, desgaste por aquecimento e assim por diante. Então esse interruptor aqui, ele se torna uma coisa importante porque esse eixo de acionamento, esses ressaltos, eles são metal raspando em metal aqui, ó. Então vai haver um desgaste ao longo do tempo. Por que não estraga de uma hora para outra?
porque o material é feito, produzido de forma apropriada para não estragar tão rápido, né? Como é que se controla isso? Como é que se acompanha a vida útil dessas peças? Através da avaliação, da inspeção do magneto de tempos em tempos. É para isso que servem as inspeções. As inspeções, o calendário da inspeção é montado baseado na experiência, basicamente, onde você conhece que uma coisa, um dispositivo, uma máquina feita para funcionar e ela quebra com tantas horas, né? Interessante notar que o tempo de vida de determinado dispositivo é descoberto através do exercício, deixa ele funcionando. Um motor, por exemplo, um platinado desse, um sistema de magneto desse, o cara deixa lá funcionando, precisa deixar ligado no motor? Não necessariamente. É conveniente, é bom, talvez, mas a peça em si, ela é testada deixando a coisa rodar, até ver até onde vai. Baseado nisso, você sabe que aquela peça, por exemplo, funcionou 500 horas. Aí então você pensa, poxa, então se colocar no avião, eu vou botar como garantia até 500 horas. Não, você vai botar a garantia de 450 horas, para ter certeza, e olhando a cada 100 horas, vamos dizer assim, depende do dispositivo, aí você tem condição de acompanhar, não é isso mesmo, está funcionando direito, lubrifica quando for necessário, limpa se estiver especificado, e assim por diante, então é uma coisa dura. Então, da mesma forma, esse platinado aqui sofre as mesmas consequências, sofre as mesmas coisas, né, de desgaste mecânico, né, desgaste mecânico, e porque não vai em consideração também que a quantidade de diferença de potencial, as energias geradas para centelhamento, elas ficam sujeitas aqui nesses terminais, tá? Então temos várias formas de acionamento, né? Nós passamos rapidamente no outro capítulo, mas a peça de acionamento, a peça de ressalto, ela tem que ser levada muito em consideração, porque o momento certo de abertura do platinado está diretamente associado à posição desse eixo e, por consequência, né, a posição desse ressalto aqui para empurrar o platinado, o interruptor, para ser aberto, né? Então, tudo é calculado, tudo é milimétrico. E como nós também já comentamos, é mecânico. Então, o mecânico está sujeito àquelas folgas, as diferenças de materiais, né? Um pouquinho diferente aqui, uma fração de milímetro aqui, uma fração de milímetro ali. Quando você vê, as frações se somam e transformam-se em meio milímetro. Aí já é uma diferença, né? E acontece isso mesmo mecanicamente, principalmente em materiais de segunda categoria, né? Fabricantes de segunda classe, na segunda categoria, como se diz, né? De 1,99, como se fala no popular. Se você vai ter um desgaste mais rápido, você vai ter um mau funcionamento da sua máquina. Então, em aviação, essa história do, entre aspas, 1,99 não existe. Não existe, não deveria existir. Existem mentes mais menos boas, vamos dizer assim, que não ligam para isso porque não ligam para a vida dos outros. Nós, mecânicos, nós que vamos trabalhar na aeronave, temos que nos preocupar com isso. Usar só material adequado, especificado nos manuais, né? Com o mesmo part number, mesma numeração, né? Específico para aquele dispositivo, tá? Então, muita atenção nisso, tá? Não existe quebra-galho. Se existisse quebra-galho, não precisaria existir engenharia, né? Não precisaria existir teste, exercício, né? Cálculo, não precisava nada disso. Quebra-galho, bota um arame e resolveu o problema, né? Mas não, os engenheiros passam horas e horas sobre as pranchetas lá tentando jogar a matemática numa máquina, numa peça mecânica, para que ela funcione bem, né? Então, vamos lá. Então, vocês podem perceber que o platinado, que é o que compõe aqui o nosso interruptor, né, a pecinha que faz o contato e que abre o contato, ele tem um desgaste ao longo do tempo, desgaste natural, como nós falamos, né, pode ser um desgaste mecânico, mas pode ser também devido a sujidades, né, perda de material, né, que esse material aqui é feito para permitir uma rápida interrupção quando necessário, evitar o centelhamento entre os terminais, né? E qualquer desgaste dessa natureza pode ser mecânico, pode ser químico, pode ser por temperatura ou mesmo por perda de material e posterior centelhamento. Vocês podem perceber que existem várias formas de desgaste, né?
um platinado desgastado tem que ser substituído, tá? Não existe meio termo para funcionamento de platinado. Um platinado não cumprindo a tarefa dele de forma adequada, você não vai ter a centelha na hora certa e na intensidade certa, lá nos eletrodos da vela. Como resultado, né, continua sempre aquela coisa, centelhamento fraco, explosão fraca, tração fraca. Né? Fora as rebarbas, as consequências à parte que você deixa, como combustível mal queimado, sujeira, acúmulo de carbonização, né? Mau funcionamento, enfim, do seu motor. Tá? Então, platinado que tem que estar lá dentro do magneto é platinado bom. Não existe, em hipótese nenhuma, tá, a condição de usar platinado irregular, platinado que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Não existe em aviação, desculpe, aquela coisa para quem já mexe em carro antigo, moto antiga, que trabalhou com platinado, né? Sistema de ignição por platinado, aquela questão da lixazinha. Não existe lixazinha, não, tá? A aviação é troca peça e põe peça. Né? Porque nós não podemos sujeitar a quem está dentro do avião, dentro da aeronave, a uma perda de funcionamento do motor. Porque o avião não encosta, ele desce. Desculpe. Tranquilo então, pessoal? Platinado bom é aquele que é bom. Não é para chover no molhado, mas é esse aí mesmo. Tá? E só. Tá? Então vocês podem ver que o alojamento de proteção dessas peças, desses materiais, é isolado, é bem fechado, né? É com junta, né? Para não deixar entrar sujeira. Vai funcionar aqui dentro a eletricidade, então que aqui funcione somente eletricidade. Eu chamo a atenção mais uma vez para esse magneto aqui. Vejam o estado que está a carcaça. Isso não significa que o platinado não esteja funcionando. Isso é desgaste externo. O desgaste externo, ele está aqui, mas ele não atinge as peças lá dentro do magneto. Tá? Então isso é muito importante, esse isolamento. Esse cuidado na hora de colocar as tampas, na hora de dar um aperto, de não exagerar no aperto, mas dar um aperto adequado também, né? São pequenas coisas que poupam o mantenedor, ou seja, quem esteja voando dentro do avião, de grandes problemas. Pequenas coisas que poupam de grandes problemas. Tá claro, então? Tá? Sempre lembrando a chave do magneto, tá? Várias formas, mas sempre com esse nome, né? Essa nomenclatura, essa palavra que eu estava procurando. Tá? Então é desligado, magneto esquerdo funcionando, magneto direito funcionando, magneto esquerdo funcionando e ambos. Tá? Interessante notar que na sequência é sempre direito, esquerdo e ambos. Ó, direito, esquerdo e ambos. Não tenho visto coisa diferente. Tá? Tranquilo? E chave de avião não significa que você dê partida aqui. Tá? Você pode ligar a chave com os magnetos aqui e tem um botão de partida. Lembre-se que havia uma das outras figuras que eu mostrei, deixa eu ver se está aqui. Não lembro se eu coloquei, não, está no outro lado. Lembre-se da figura lá que tinha ainda a função Start aqui. Start significa que ali na chave mesmo você dá a partida. Perfeito? Tá? Voltando a falar de magneto, cuidado com as chaves. Tá? Chaves que ligam os magnetos. Tem aviões que têm chaves comuns. Não tem aquela chavezinha bacana que nós vimos aqui. Normalmente aviões experimentais acontece isso, então muito cuidado para colocar com boa atenção e com boa distinção para fins de, como é que se diz, consciência situacional, bem distinto lá o que é chave de ignição, o que não é, de preferência colocar uma chave diferente em termos de aparência, inclusive ao tato, para evitar dissabores de desligar o magneto na hora errada. Tá? Então tá aqui a figura para vocês lembrarem. Tá? Não vou entrar em detalhes, só coloquei aqui para fazer aquele mental. Essa questão das figuras é importante, pessoal. Muitas vezes até melhor do que a apostila lida do texto. Leiam o texto, estude o texto,
depois tirem o texto e vão para a figura. Peguem a figura e observem a figura. Façam um mental daquilo que vocês leram em cima da figura. Porque é uma forma excelente. Depois, quando você chegar no avião, no sistema, na aeronave, você não vai ter nada escrito. Não existe o avião na apostila. Existe a figura física do avião lá, o próprio avião lá, para vocês olharem, e aí vocês vão fazer o mesmo mental que vocês já estão se exercitando com a figura. Falou? Tranquilo? Lembrando do ponto de ignição, a faísca tem que sair um tempinho antes da ignição, né, antes do ponto morto superior do pistão, para evitar de perda de capacidade ignitora, né, da explosão em si. Aproveitar o máximo da energia de explosão. Tá? Isso é o que eu tinha para tratar com vocês de motor convencional. Mas então, e o motor a reação? Poxa, simplesmente o motor a reação só precisa da faísca lá na hora da partida. É só isso? No tempo ruim, né? Na meteorologia ruim, né? Também. Tá? Mas, poxa, e se mudar o motor? Então aqui, ó, nós temos um motorzinho, não desprezando o motor, mas sim levando em consideração o tamanho dele. Né? Percebam as dimensões do motor. Né? É um motor pequeno, né? Mas que você vai ter lá o sistema de ignição, velas de ignição para dar a partida. Né? Podemos ter um motor um pouco maior. Poxa, o cara é preguiçoso, está sentado, trabalhando sentado porque é preguiçoso. Não. Você, na hora de trabalhar numa região mais desconfortável do motor, né, um acesso um pouco mais dificultado, você vai pegar as formas que deixam mais estável em termos de postura em relação àquele dispositivo que você vai trabalhar. Né? Se não fosse assim, como é que o motorista, o mecânico ia trabalhar no motor? Né? Eu tenho que buscar a forma mais confortável de trabalhar no motor. Tranquilo? Não se esqueçam disso. E aí você vai mudando o tamanho do motor, né? Mas sempre você vai ter compressão, né? Combustão e saída. Né? Os sistemas associados vão ser sempre de alimentação, bicos injetores, caixas de ignição e ignitores. Tá claro isso para vocês? Sempre vai ter isso. E vela, isso aqui, o motor mudou de tamanho. Motorzinho, motor e motorzão. Todos eles vão ter vela de ignição, motor a reação, para quê? Para dar partida ou passar pelo mau tempo. Isso não muda, independente do tamanho do motor. Tá? Olha aqui, progressão que nós fomos. Ó. Motorzinho, motor mais ou menos, já cresceu. E ó, um Airbus. E aí? Olha o tamanho desse motor. Vai ter o que lá? Mesma coisa, compressor, câmara de combustão, saída, né? Entrada de ar e ignição. Vela de ignição para quê? Para poder dar a partida. Eu quero alertar para os senhores aqui, chamar a atenção aqui a fixação do motor. Né? Você veja que para puxar o avião para frente, isso aqui sofre um esforço danado. Então não pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Material de aviação não pode ser qualquer coisa. Os esforços, você aqui vai ter um esforço de puxando o avião para cá, quando der o reverso vai empurrar isso aqui para lá, você vai ter o esforço do próprio motor girando, que cria um torque, né, induz um torque, vai torcer isso aqui, quando decolar vai chacoalhar isso aqui, né, quando passar no mau tempo, mesma coisa, então vocês percebem que não é brincadeira. Eu quero trabalhar numa empresa grande, que bacana, né? Não se esqueça, pessoal, a proporção dos esforços das coisas é igual ao tamanho do avião. Quanto maior o avião, por isso que diz mais complexo, mais complicado são as formas de dominar aquela máquina. Né? Então aqui nós temos a questão da ignição do motor a jato. Perceba aqui, ó, sempre vai ter uma caixa de ignição, né, e uma vela de ignição. Uma caixa de ignição e uma vela de ignição. Caixa ignitora e vela de ignição. Né? Sempre vai ter uma entrada de tensão baixa e uma saída de tensão alta que vai lá para a vela. Né? É uma forma, vamos dizer assim, simples de produzir grandes energias com pouca coisa. Né? E os plugs de entrada. Então essa caixa de ignição aqui sempre vai ter o controle, né? A entrada da baixa tensão e a saída de alta tensão para a vela do motor. Tá? As caixas, as velas de motores
a reação são bastante semelhantes do motor convencional, né? Chamando atenção para o formato delas e a forma de encaixe, né? Daquela questão do fio, né? Fio com aquela molinha, estão lembrados? Então é isso aí, pessoal. Poxa, mas é só isso aí? O sistema de ignição de motor a reação? É só isso aí. É simplesmente isso. A forma de produzir aquela grande energia que vai para sair como faísca lá na ponta da vela, vela de ignição, é vela para fazer queimar, misturar combustível. Vai sempre ter um centelhamento para faísca. Depois que deu a partida, eu desligo o sistema de ignição, porque todo o processo vai ocorrer naturalmente aqui, sem necessidade de ficar o tempo todo dando aquele empurrãozinho no fogo dentro da câmara de combustão, né? Com a vela. Não precisa, ele vai acontecer por conta, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, motor a reação, motor convencional, sistema de ignição, era isso. Que eu poderia acrescentar para vocês e espero ter atingido o objetivo de atender as expectativas de contribuir com o estudo de vocês de alguma forma. Eu insisto nessa questão, tá? O sistema de ignição serve para gerar faísca na vela para poder queimar, misturar combustível, diferente do motor convencional, a reação que o motor convencional, a faísca tem que estar lá o tempo todo, o motor a reação só na partida ou no mau tempo. E falando do magneto, temos que lembrar, né, que o magneto é um sistema independente, ele não precisa de ajuda de ninguém, ele mesmo produz lá as energias necessárias ao centelhamento na vela do motor convencional, né? Lembrando que para a manutenção dele é importante a limpeza, a vedação, o isolamento, né? E um perfeito ajuste do platinado. As revisões, em outras palavras, as revisões nas ocasiões corretas. Beleza? Tranquilo? Então tá. No nosso próximo encontro vamos falar sobre a cablagem, sobre fiação. Vamos lembrar que fiação no motor ele sofre com temperaturas, né, com pressões e com movimentos, né, diferenças de temperatura, choques térmicos, né? Mas isso é uma outra conversa e nós vamos no próximo evento vamos conversar sobre isso. Tranquilo? Obrigado e um abraço até o nosso próximo encontro.